Olá, e hoje nós vamos falar sobre política, MDB, projetos na Assembleia e, claro, muitos temas voltados à saúde, porque eu estou no estúdio do RDTV com o deputado e médico Dr. João. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no teu estúdio. Tá certo. Deputado, eu queria começar falando de um projeto seu que tem sido debatido agora, que tem o apoio da Defensoria, que está encampando também isso, que é a questão do ambulatório trans. Como que está essa discussão junto ao governo? Tem sensibilidade por parte do secretário de Saúde? Está avançando isso? Nós vamos ter, sim, esse ambulatório e como ele funcionaria? Vamos. Eu tive a semana passada numa reunião com o secretário Gilberto Figueiredo e ele foi muito acessível. E ele estava, inclusive, quando nós lançamos esse projeto, essa indicação, ele já estava no pensamento dele, então veio junto e ele nos prometeu, ele está fazendo, porque ali é uma equipe multidisciplinar. Então está sendo programado, está sendo montado um local específico e em breve, o mais rápido possível, se Deus quiser, vai se tornar uma realidade aqui em Mato Grosso. Ah, bacana. Deputado, e veio aí algumas situações, algumas supostas denúncias envolvendo a Santa Casa e eu sei que o senhor esteve lá visitando em loco. É isso mesmo, não é? Como que está a situação da Santa Casa? Nós tivemos na segunda-feira, pela Comissão de Saúde da Assembleia, o presidente Lúdio, eu, o deputado Paulo Araújo, o deputado Faisal. O deputado Eugênio não pôde ir, que ele estava... O doutor Eugênio estava em Brasília. E nós fizemos uma visita técnica, conhecemos, porque chegou em nossas mãos algumas fotografias que estava muito insalubre. Os locais que eu visitei, a comissão visitou, nós não vimos coisas insalubres. Tinha umas fotos lá onde estava sendo feita uma reforma. Onde tem uma reforma tem sujeira, mas estava olhando tudo direitinho. Existem alguns problemas na Santa Casa, de vazamento, de poeira, quando chove, quando inunda. A Santa Casa é um prédio de mais de 200 anos. Houve uma reforma grande na Santa Casa, mas quando tem uma chuva muito forte, quando tem algum problema, realmente acontece. Por exemplo, eu moro num condomínio fechado. Quando chove demais aparece rato. Imagina na Santa Casa. Então tem alguns momentos que... E as pessoas não esconderam, não. Falaram, de vez em quando tem mesmo. Né? E nós não vimos assim nada insalubre. Pelo menos o local que eu visitei. Nós visitamos UTI geral, nós visitamos UTI pediátrica, UTI adulto, unidade coronariana, que eu fiquei abismado de ver a organização, a qualidade do serviço. O único problema que nós vimos lá foi na UTI pediátrica, não neonatal, ou a pediatra, uma das duas, que estava com problema com a empresa. Estava tendo, os médicos da empresa não estavam se entendendo. E que eles estavam conversando, que eles iam pedir demissão, acho que no final do mês. Nós estamos atentos a esse assunto, né? Vamos ficar em cima, vamos tentar, inclusive, marcar uma reunião com o representante desse grupo de médicos, com a empresa, porque a gente pensa na frente. Nós não podemos deixar a população, as nossas crianças, ser prejudicadas. Certo. E o senhor que está na Comissão de Saúde, inclusive já presidiu ela, a gente sabe que a situação das cirurgias eletivas sempre foi um problema, não é de Mato Grosso, é um problema de país. E pós-pandemia isso ficou muito represado, né? E a gente sabe que isso está em pauta dentro do governo. Como que tem acompanhado a comissão para destravar isso, de repente fazer algum tipo de mutirão em alguns setores? Como que está isso? Há quase um mês atrás, o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, lançou um programa que em 30 dias ia fazer um diagnóstico, porque muitas vezes falam, tem 100 mil na fila, tem 200 mil na fila, mas tem gente que já morreu, tem gente que já operou, tem gente que já abandonou tudo, não quer mais a cirurgia. Então está sendo feito um levantamento, e nessa reunião que eu tive com o Gilberto Figueiredo, com o secretário, e estava inclusive
eu estava inclusive com médicos, hospitais, que representam o interior. Ele falou, tá aqui, ó, vocês me informam o que vocês querem fazer, o tipo de cirurgia que vocês têm condições de fazer, traz aqui que eu autorizo tudo. Ele está abrindo para hospitais privados, hospitais municipais. Então, assim, ele está com uma vontade muito grande e parece que agora a coisa vai começar a fluir. E nós, da Comissão de Saúde, provavelmente o mais rápido possível, nós vamos fazer uma viagem, como a gente fazia no primeiro mandato, antes da pandemia, e visitar principalmente os hospitais regionais do estado todo e os hospitais estaduais e municipais. Existe algum hospital que há uma preocupação maior dos regionais? A gente sabe, por exemplo, que o Ministério Público acionou o governo em relação ao Sorriso, né? Há um pedido ali de reforma. Existem unidades que, vamos dizer assim, que a comissão quer priorizar primeiro? Como que... Nós queremos priorizar primeiro os regionais, principalmente Sinop e Sorriso, certo. Porque são duas cidades polos onde drenam muitos pacientes. E realmente Sorriso chegou até nós. E como chega também que eles não dão conta. É muita gente e os leitos não conseguem fazer. Aqui em Cuiabá, os hospitais todos cheios. Então tem muita gente que está internada esperando uma cirurgia. Que a hora que você começa, principalmente na ortopedia, a pessoa não tem condições de alta. A hora que você operar essa pessoa, a rotatividade vai ser maior. Vai liberar o leito. Aí vai liberar leito. Então, principalmente Sorriso, Alta Floresta, Sinop, nós temos que ver o que está acontecendo, escutar o que eles têm para nos falar, ver as sugestões deles. É o que a gente fala na Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde sempre junto com a Secretaria Estadual de Saúde e com os gestores locais para a gente ter ideias para então tentar resolver esse problema. Certo. Saindo um pouquinho da questão da saúde, deputado, o senhor tem um projeto aí para obrigar bares, casas noturnas, a prestar uma certa assistência às mulheres aí que se sintam em risco, que possa estar aí sendo perseguida por um ex, ou então alguma situação de violência sexual, né? Como que se daria na prática essa proposta? Então, isso na prática funciona da seguinte forma. O que eu vejo hoje, existe muitas mulheres jovens que elas vão em bares, restaurantes similares, em 3, 4. Em 3, 4. A mulher hoje, graças a Deus, ela é muito livre. Então junta 3, 4 amigas, vamos em tal lugar? Vamos, elas vão. E esse problema do feminicídio está muito grave. E estourou basicamente com 2 casos de jogadores de futebol. Infelizmente os 2 são brasileiros, né? Que pena isso. É ruim para nós. E acontece isso. Então nós temos que montar, conversar com a associação de bares e restaurantes. Eles têm que ter credibilidade, eles têm que ter uma responsabilidade, porque se você vai sair com as suas amigas e vai falar, não, vamos naquele local lá, que nós vamos estar segura. Não só dentro do local, do bar, do restaurante, principalmente na hora que você for embora. Tá uma mulher com mais 3 amigas, ela sai, muitas vezes o carro fica um pouco distante. Tem uma pessoa lá, vai lá, encaminha, leva até o carro para ter essa segurança. Eu acredito que quem fizer isso, o que vai acontecer? Vai ter uma credibilidade maior para as pessoas frequentar mais esse local com segurança. Certo. E aí, mudando de chave, deputado, falando de política partidária, está em muita discussão essa questão do MDB em relação à eleição, né, do partido que seria realizada, não sei se vai ser realizada, essa é uma das perguntas, agora no mês de março. Ocorreu uma reunião entre vocês, aí, os principais lideranças, gostaria de saber se isso foi tratado, se vai ter eleição esse mês, se vai ficar para depois, enfim, como que está avançando essa situação? Ontem, durante a sessão, nós pegamos um intervalo e a deputada Janaína, eu, deputado Thiago Silva, deputado Juca Guaraná e os nossos 2 suplentes imediatos, que foram muito bem votados, que é o Silvano Amaral e o Valtinho lá de Matupá. Nós 6 sentamos, de repente recebemos uma surpresa, chegou o nosso grande líder, o Bezerra.
Bezerra ficou muito feliz na hora que viu nós 6 reunidos, sentou, teve uma reunião lá em Brasília, ele já entrou em contato, né? E parece que vai ficar para agosto. Ele, inclusive, o Bezerra falou que ele não tem interesse de continuar como presidente. Ele falou que se tiver algum deputado federal pedir licença, ele não tem interesse de assumir durante 4 meses. Ele passa para outra pessoa. Né? Ele está pendurando a chuteira, então? Ele até brincou aqui sobre isso aí, que está muito cansado. Só que o Bezerra, ele para o nosso partido, Patrícia, ele é muito importante, porque ele é um agregador. A liderança dele é muito forte. Ele conhece o estado inteiro, as lideranças. Então o que nós conversamos? Os caminhos em Brasília, né? Ele tem Trânsito livre lá na Nacional. E ele é o seguinte, a sugestão de nós todos ali, principalmente dele, vamos fazer o seguinte, montar diretório em todas as cidades, vão preparar pessoas, principalmente em cidades polos, pessoas a candidato a prefeito, eleger muitos vereadores. Então ele está assim, por causa de problemas pessoais, ele estava muito afastado e agora ele está retomando e ele é muito importante para o partido. Né? E ele não tem interesse, ele quer passar muito tranquilamente, sem briga, sem nada. Assim, eu fiquei muito feliz com essa reunião. Foi maravilhosa para manter a unidade do partido. E o nosso partido, Patrícia, é muito forte. Sim, sim. E aí, nesse sentido de reoxigenação, deputado, como esse tema já está sendo debatido já tem um pouco de tempo, já se falava dessa possibilidade do Bezerra não buscar aí a reeleição, a gente sabe que ele já está há bastante tempo comandando o MDB, surgem aí nomes de Juarez sendo cotado para comandar o partido, do Emanuelzinho, da própria Janaína. Quem que o senhor defenderia aí para ser o novo presidente? Eu acho que tem que ter um diálogo. Na minha concepção, as 2 pessoas mais indicadas para presidir o partido seria o deputado federal Juarez e a deputada Janaína. Então eu acho que é muito fácil todo mundo ali unido sentar e conversar. Sabe, não vai ter problema nenhum, não vai ter racha, principalmente essas 2 pessoas. O menorzinho está chegando agora, né? Eu acho que o Juarez está há muito tempo, a Janaína também. Levando em consideração aí que Emanuelzinho e Janaína polarizam, vamos dizer assim, internamente, o Juarez seria o ponto neutro? Também poderia ser, e é uma pessoa muito fácil, uma pessoa acessível, um ótimo colega, um ótimo deputado. Para nós não, eu sei que o que eu tenho certeza, Patrícia, que eu posso te falar, que a unidade vai ser mantida, independente de quem seja. Até porque, deputado, se fala muito da possibilidade de bandada, né? O senhor acredita que é importante, então, aí que se consiga manter essa unidade nesse momento, para que isso não ocorra, de prefeitos, principalmente, né? Sim, eu acho que nós temos que cativar prefeitos, vereadores. Eu, na minha cidade, por exemplo, tem muitos vereadores que querem vir para o nosso partido. Nós vamos organizar esse mês ainda uma grande reunião lá em Tangará para reorganizar o partido, fazer para nós precisamos eleger vereadores. Se a gente tiver candidato a prefeito, que hoje eu particularmente apoio o prefeito Wander Masson, e a gente pode negociar e conversar. A política é sempre muito dinâmica, indicar um vice. Quer dizer, então, tudo é uma negociação, mas uma negociação muito tranquila, muito calma. Eu ia perguntar disso também. Como que está a gestão do Masson lá em Tangará? O Masson, ele é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito honesta, e ele não tinha uma experiência de serviço público. Ele a vida inteira trabalhou como privado. Então ele no começo ele tinha muito medo, assim, de Ministério Público, de alguma coisa. Então ele estava bastante lento. Com o passar do tempo, ele foi adquirindo experiência, apoio da população, pelo fato dele ser uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito simples, e ele transmite muita credibilidade. Hoje está muito boa a gestão dele. Para você ter uma ideia, eu estou indo para Tangará hoje ou amanhã. Segunda-feira, o Hospital Municipal vai abrir para fazer cirurgias eletivas e urgência, ortopedia, 10 novos leitos de UTI, vai ter obstetrícia
e vai ter pediatria. Então vai abrir o hospital, que ele que organizou, fez licitação com a prefeitura, já tem tudo pronto. E se Deus quiser, dia 13, segunda-feira, começa tudo isso. Então ele está tapando buraco, tem muito buraco na cidade ainda que não dá para tapar com a chuva. Mas ele está arrumando as grandes avenidas, está indo atrás da SEMA, tentando resolver o problema da água. Graças a Deus ele está trabalhando bastante. Então o senhor defende a reeleição dele? Hoje eu defendo a reeleição dele. E apoio a reeleição dele. E pensando nos grandes centros, pensando nas eleições municipais, Cuiabá hoje está sob o MDB. A gente sabe que o MDB está tendo uma aproximação com o PT em âmbito nacional, né? E o PT fala em lançar um candidato aqui em Cuiabá. Você acredita que o MDB deve sair de cena do protagonismo aí ou não? Deve buscar um nome para lançar em Cuiabá? Como que o senhor avalia esse cenário caminhando já para as eleições? Ontem, inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né? Até uma conversa sobre o PT, né? Eu até citei, falei assim, eu acho que o Lúcio é um candidato natural do PT a prefeito, ou a Rosa Neide. Aí me falaram, eles estão observando. Falei, o MDB também, eu acho que ele vai ficar, não sei, eu acho muito difícil o MDB lançar um candidato próprio, eu acho difícil. Aí existem algumas candidaturas do governo, a gente percebe que o presidente da Assembleia, que é um cara muito inteligente, muito agregador, o Eduardo Botelho, ele está se lançando um pré-candidato a prefeito, né, uma pessoa que tem politicamente muita força. Então eu acho que vamos esperar, vai caminhar isso aí até lá na frente. Eu ainda, mas as pessoas falaram muito, o PT não lança. Eu falei, gente, lógico, o PT vai lançar um candidato a prefeito. O cenário é outro, né? Hoje tem a presidência da República, a legislação eleitoral mudou, né? Sim, então existe... Eu acho que lança. E assim, nos outros municípios nessa conversa, a ideia do MDB, a gente sabe que o MDB sempre teve muitos prefeitos, né? Essa é uma das e foi o que foi falado na reunião ontem, com Bezerra. Usou o mesmo termo que você usou. Nós sempre tivemos muitos prefeitos. Então nós vamos agregar o partido em cima de muitas prefeituras, principalmente em cidades pobres. Por exemplo, o nosso colega, amigo, deputado Thiago Silva, é um pré-candidato a prefeito de Rondonópolis. E é um candidato muito forte, é uma pessoa muito querida, muito competente, já tem uma experiência parlamentar de vereador, agora de deputado no primeiro mandato, agora no segundo mandato, foi extremamente bem votado. E lá vai ser uma eleição aberta, né? Vai. Porque agora o pátio o prefeito não... o prefeito não pode ser, deve apoiar algum candidato dele. E o Thiago, e nós precisamos fazer isso em várias cidades. Tem mais alguma cidade que o senhor poderia destacar que já tem aí um nome colocado? Por exemplo, ontem nós estávamos conversando, tem um vereador de Sorriso, o Damiani, que é uma pessoa muito amiga, muito querida nossa. Ele ficou de suplente e ele foi muito bem votado, mas muito bem votado. E ele quer vir para o MDB. Ele seria um nome para se pensar. Ele é uma pessoa, uma liderança muito grande lá em Sorriso. O vice-prefeito de Sorriso também, uma liderança muito grande. Quer dizer, Sinop a gente não sabe como está. O Juarez, que é de Sinop, ele que vai agregar para a gente possivelmente lançar um nome. Eu acredito que ele não quer. Ele quer ficar quieto em Brasília. Tá melhor assim. Mas tem o Silvano Amaral, que hoje é deputado estadual, que é de Sinop. Quer dizer, tem Tangará da Serra, que a gente está junto com o prefeito. Na minha região do Médio Norte, nós estamos conversando bastante com lideranças políticas, todas aquelas mais de 20 cidades, conversando bastante aqui, viajando. Eu acredito que o MDB vai continuar muito forte. A ideia, então, é que o partido seja protagonista. Sim, continue sendo, sempre foi. Né? Antigamente tinha na política, falava assim, eu não lembro que candidato, não sei, foi o Dante, não passa. Para frente é que se anda, vamos andar para frente. Tá certo.
Deputado, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria de perguntar uma outra coisa para o senhor em relação à saúde, que eu sei que é um tema que é muito caro ao senhor, que é a questão dos transplantes. A gente sabe que isso começou a ser feito, parou de ser feito. Esse tema está congelado ou ele está de novo em discussão no estado de Mato Grosso? Não, esse tema não está congelado. Por sinal, hoje, Patrícia, é o Dia Mundial do Rim. Eu estou indo agora para o meu gabinete, nós vamos dar panfleto sobre como preservar, fazer uma profilaxia da doença renal, né? 10% da população hoje tem problema renal sério e muitas vezes não sabe. Os sintomas só aparecem lá no finalzinho, né? A hemodiálise hoje no Brasil está muito ruim. A tabela do SUS é uma tabela inviável. Nós vamos conversar com o governador, ver se o governador pode ajudar todas as clínicas de hemodiálise no estado de Mato Grosso. E segunda-feira eu falei, mas vem cá, aqui tinha 10 salas cirúrgicas, por que só tem 8 agora? Aí a menina falou assim, o senhor lembra quando o senhor veio aqui, o senhor falou que para transplante renal tem que ter 2 salas? Falei, parabéns, então já tem 2 salas. É que a documentação do Ministério da Saúde, ela é muito longa, é muito burocrática. Eu vou tentar, e eu vou ver se eu vou em Brasília agora em abril, e eu vou no Ministério da Saúde tentar destravar. Nós temos equipe médica maravilhosa em Cuiabá para fazer transplante. Inclusive, no dia que nós fomos lá, tinha uma criança que devia ter de 7 a 10 anos, que estava deitada, em morte encefálica. Aí, conversando com uma enfermeira, falei assim, suspeita de morte encefálica, né? Faltava só um exame, mas parece que é. Eu falei assim, o que vocês fizeram? Não, nós estamos já indo atrás, vai pôr na regulação de transplante na Nacional. Aí chamaram uma menina. Era uma enfermeira que só mexe com isso. Uma enfermeira de transplante. Então eu conversei com a diretora do hospital, a documentação está bem adiantada, e se Deus quiser, nós temos que fazer a transplante. É um absurdo. Os nossos pacientes vão principalmente para o sul, vão para o Paraná e para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, que tem muita gente que tem parente lá. E uma diária para essa pessoa, depois que transplanta ou ficar lá, pelo tratamento fora do domicílio, TFD, é muito pouco. Então tem que fazer rifa, é um problema social terrível. Então nós temos que fazer aqui. Isso aqui é uma bandeira pessoal, porque quando a gente era médico aqui, normal, nós tínhamos uma equipe maravilhosa de 10 médicos na equipe de transplante e fizemos quase 200 transplantes nesse estado. E eu acredito que nós vamos voltar a fazer. E é uma luta muito grande minha, não demora muito. Vocês vão ser convidados para fazer uma entrevista do primeiro transplante, voltar aqui no estado de Mato Grosso. Tomara, deputado, tomara. Obrigada, viu, pela presença em nossos estúdios. Eu que agradeço, estamos à disposição. Nosso gabinete, como eu falo, é porta aberta, é um gabinete da nossa população, de Mato Grosso todo. E estamos sempre à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma grande semana a todos. Tá certo. Obrigada, deputado. Então, você acompanhou uma entrevista com o deputado Dr. João. Nós tratamos muito sobre saúde, porque além de médico, ele está aí na Comissão de Saúde, fazendo fiscalizações, acompanhando aí problemas que precisam ser resolvidos de forma célere em Mato Grosso. Tratamos também sobre questões partidárias e aí falamos sobre eleições municipais. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.